Eu acredito fielmente que nós estamos realmente num tempo de reevangelizar. E como assim, Xandão? O reevangelizar é você evangelizar fora da igreja e dentro da igreja. Tem gente desviada lá fora, tem gente desviada dentro da igreja. Então tem gente que perdeu o amor pelo próximo, mas está dentro da igreja. Tem gente que parou de servir, não gosta mais de servir, está ferido com um monte de gente, mas ele está dentro da igreja. Então é um tempo que a gente precisa anunciar as boas novas novamente aqui dentro e lá fora. É um tempo que a gente precisa proclamar de verdade. Sabe, a frase de um homem chamado Billy Graham, ela é muito forte. Ele diz que o avivamento não é o som de tambores subindo, mas é o som das lágrimas descendo. Tem uma expressão que a gente diz na poema, que não falte lágrima nos meus olhos, e ela é verdadeira. Como o Gu testemunhou um pouco da vida dele aqui, foi achado numa condição de drogas, e um monte de coisa, e a minha vida foi parecida. Então, isso nos dá uma nova motivação. A Bíblia diz que todo aquele que é nascido de novo tem uma nova motivação em Cristo. Ou seja, se você roubava, você não rouba mais. Se você trair, pulava cerca, você não passa nem por baixo mais agora. Se você mentir, você não mente. Se você fazer algum tipo de falcatrua, você não faz. Você tem uma nova motivação. Agora você passa a servir, você passa a amar, você passa a servir pessoas, amar pessoas, cuidar de pessoas, ajudar na restauração das pessoas. Então o evangelho, eu falo pra galera de Curitiba, gente, o evangelho não é fique, o evangelho é ide. O evangelho não é pra gente ficar dentro da igreja, todo domingo dentro da igreja, você só vem no culto e tá tudo certo. A igreja religiosa, ela fica dentro do templo esperando a volta de Cristo. A igreja religiosa, ela tá todo domingo dentro da igreja esperando a volta de Cristo. Em algum momento ele vai voltar. Mas a igreja do reino de Deus, ela se reúne para receber e se espalha na segunda para anunciar as boas novas. Então existe uma grande diferença. Então a gente vem e fica acomodado. Mas a Bíblia diz para a gente ir e pregar o evangelho a toda criatura. Olha só em Romanos capítulo 15, que interessante esse texto. E aqui entra uma treta, irmão. Aqui o pessoal acha que evangelizar as pessoas é pescar no aquário dos outros. Pescar na igreja do outro. Romanos capítulo 15, verso 20. Sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre o alicerce de outro. Irmão, tem gente que vai evangelizar na igreja do próximo. E você, quando vai na igreja do próximo, fala, cara, sai da sua igreja, vamos para a minha igreja, que ela é da hora. Poema, Deus vai lá. Irmão, Deus não é poemeiro, Deus não é corintiano, Deus não é São Paulino, Deus não é nem brasileiro. Deus não fez a escola com a gente de GC, Deus não fez a nossa teologia, Deus é Deus, Ele é santo, amém? Deus não pode se conformar dentro de uma caixinha, não tem como colocar Deus dentro de uma caixinha. Então a gente evangelizar as pessoas de outra igreja, de outra célula, para vir para nossa, irmão, é realmente querer fundamentar alguém em cima de alicerce de outro. Gente, tem pessoas que estão sendo salvas em outra igreja. Tem pessoas que estão sendo discipuladas, batizadas, e a gente quer atrapalhar o serviço de alguns homens de Deus. Então o que Paulo está falando é, cara, eu prefiro pregar o evangelho onde Cristo não foi anunciado. Sabe aquele seu chefe que perturba você e terroriza você? É ele. Sabe aquele seu chefe que você fala assim, Deus mata ele, não aguenta mais, Deus vai matar você para você se tornar uma pessoa de Deus, para conquistar ele para Jesus. Você entendeu, irmão? Então olha só, Romanos 15, verso 15. A respeito de alguns assuntos eu lhe escrevi com toda franqueza, como para fazê-los lembrar novamente deles, por causa da graça que Deus me deu de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Gente, a Poema, ela é uma igreja, sempre foi uma igreja muito pastoral e evangelística, apesar de ser apostólica. A Poema sempre foi uma igreja que cuidou muito e evangelizou muito. A Poema não tem, às vezes, culto de evangelismo. Vamos fazer um culto para evangelizar. Não tem, porque a gente aprendeu que toda nova criatura, a evidência dela é a proclamação do evangelho. Você não precisa fazer um culto de evangelismo, e não estou falando nada contra. A gente já fez escolas de evangelismo. Não estou falando contra cursos para evangelizar, não estou falando. Agora tem uns cursos que é uma aspira, irmão. Tem curso que você vai lá, você fica olhando para o relógio, o cara fala assim para você, o que o relógio te fala? Para você profetizar na vida de alguém, irmão, isso aí é mais bruxaria que ensino. É o Harry Potter Church. Você fica lá, varinha de condão, tem tudo lá.
Então a Poema, ela sempre foi essa igreja pastoral e evangelística. Sempre anunciou aquilo que Cristo fez. E qual é a melhor mensagem que você pode pregar, irmão? Aquilo que Jesus fez em você. A melhor mensagem não está no esboço, a melhor mensagem não está no estudo, a melhor mensagem está naquilo que Jesus está fazendo em você. E depois através de você. É uma coisa que a gente escuta muito aqui. E olha só, tem uma grande diferença entre evangelismo e evangelista. O evangelismo é uma convocação para toda a igreja, para que você possa evangelizar. Então a gente chega lá, vamos fazer um evangelismo na cidade, vamos anunciar o evangelho na cidade. Então você faz uma convocação para toda a igreja. Mas o evangelista, irmão, aquele que tem o encargo do evangelista, ele não se contenta com uma reunião com toda a igreja. Por si só ele evangeliza. Aonde ele estiver, a gente estava no parque essa semana. A gente foi, que dia que foi, amor? Terça? Quarta-feira a gente foi no parque, conhecemos uma amiga lá do condomínio do Naldi. E de repente, 5 minutos, ela já se tornou obreira da minha igreja. Falei, cara, essa mulher tem que ser obreira da Poema, cara. De repente ela apresentou um outro casal de brasileiros. E de repente o cara, de onde você é? Eu falei, sou de Taubaté, mas atualmente moro em Curitiba. Dele. Eu falei, você? Ele, Limeira. Falei, que legal. Ele falou assim, cara, eu falei, e você faz o quê? Ele falou, sou um empresário, vim aqui montar uma empresa e tal. E você? Eu falei, porque ele que pareça, eu sou pastor. Dele, uau, que legal, cara. Falei, você conhece Morada? Sempre eu dou o nome do Brunão, gente, você não acredita. Brunão é famoso, daí todo mundo conhece ele, daí é mais fácil para acessar o evangelho, entendeu? A gente foi alugar um ponto lá em Curitiba, lá, daí o cara falou assim, que igreja que é? Eu falei, Poema, eu não conheço. Conhece Morada? Conheço o Brunão. Falei, então, vai ser no nome dele a igreja. Vai ser o contrário do nome do Brunão. Tem desconto? Cara, daqui a pouco aquele casal foi conversando com a gente. Ficamos o dia todo com aquele casal. Almoçamos juntos, ficamos lá na frente lá do castelo, foi maravilhoso. Ontem a gente mandou uma mensagem no WhatsApp deles, cantando parabéns para o marido. Cara, você não consegue se controlar. Sabe aquela passagem que Jeremias está falando assim, existe um fogo cerrado em meu peito e eu já não posso contê-lo. Eu já não consigo suportar. Sabe o dia que você está mal, que você não quer pregar, que você não quer vir para a igreja, porque você está mal, você está precisando de dinheiro, você brigou com a esposa. E outra coisa, irmão, se você não vem para o culto porque você brigou com a esposa, resolve a treta, que Deus não tem nada a ver com isso aí. Mas foi só um parênteses. Sabe o dia que você está assim, não quero pregar, não quero falar nada para ninguém, estou desanimado. É esse dia que Jeremias estava, ele estava nesse lugar. Desanimadinho, porque ele profetizava, mas não tinha nada para ele. Ele profetizava para todo mundo era curado, restaurado. Mas parece que ele mesmo não recebia bênção nenhuma. E o dia que Jeremias pensa em desanimar, pensa em ficar quietinho, falar, não quero saber mais de nada, Deus, não quero saber mais da tua obra, não quero saber de Poema, não quero saber mais de nada. De repente ele cai em si e ele diz, mas existe um fogo cerrado em meu peito. E eu já não posso mais contê-lo. O que vai determinar a nossa caminhada nos próximos anos, irmão, é o quanto nós estamos apaixonados ou não ainda pelo Senhor. Tempo de igreja não mostra maturidade. 20 anos de igreja não comprova maturidade. 30 anos de igreja não comprova maturidade. O que comprova a maturidade se ainda 30 anos dentro da igreja ainda temos lágrimas? O que comprova a nossa maturidade é se ainda por muito tempo no evangelho estamos nos tornando ainda mais flexíveis, ainda mais apaixonados, ainda mais rendidos, ainda mais quebrantados. Vamos lá, alguém? Então existe um fogo cerrado no meu peito. E você pode medir isso. Querido, um dia, só para você entender melhor, um dia eu fui jantar com a minha esposa no Subway lá, comer um lanche, depois do culto, ela, minha filha. E de repente tinha 3 funcionárias conversando e uma falava assim, eu saí com um rapaz aí, meu marido nem sabe. E eu saí com ele e tal, daí a outra mesmo, como é que foi? E ela, olha aqui o celular, nossas conversas. E eu comendo aquele lanche, de repente eu olhei para Marcela e falei, você está escutando o que eu estou escutando? E ela falou assim, Alexandre, o que você vai fazer? Eu falei para ela, cara, eu carrego a verdade de Cristo. E se eu carrego a verdade, eu estou num lugar que habita a mentira, eu preciso revelar quem é a verdade. Eu falei, vou falar com ela, a Marcela, pelo amor de Deus, cara, não vai arrumar confusão. Eu falei, eu já arrumei. Irmão, você sabia que o evangelho, se ele não escandalizar, não é o evangelho?
ele precisa escandalizar. Talvez os políticos e tudo que está acontecendo no Brasil, vocês sabem da história, pode ser um escândalo para você, mas para mim não é. Escândalo para mim é a santidade de Deus resolver morar dentro de mim e de você, cara. Isso deveria ser um escândalo para nós. Então eu levantei, cheguei na mulher assim, falei assim, cheguei assim, Rubão, lá em Taubaté. Só tá vocês três aqui? A mulher já achou que era um assalto. E ela, tem mais duas na cozinha. Falei, então manda chamar. Manda chamar da mulher. Ok. Falei, tá eu com a minha esposa aqui. Quando eu olhei pra trás, a Marcela tava atrás da porta, escondida. Com a Maria Luísa assim. Falei, minha esposa tá escondida ali, mas ela tá aqui comigo. Pode ficar tranquilo que eu sou do bem. Daí veio as duas lá, oi. Falei, deixa eu falar um negócio pra vocês. Deus mudou minha vida. Deus transformou minha casa, minha família, minha esposa está ali atrás, mas está ali. Ela restaurou todas as coisas. Cara, deixa Jesus entrar no coração de vocês e Jesus vai mudar a história de vocês. Daí as meninas assustadas, tá bom. Falei, não é tá bom não. Aí tinha uma crente no meio. Glória a Deus. Eu falei, minha filha, por que você não prega o evangelho aqui dela? Glória a Deus. Ah, catacoqui, minha filha. Querido, aonde existe treva, se você carrega a luz, a treva tem que ir embora. Se você carrega o poder de Deus e aonde tem a desgraça do diabo, você tem que chegar empoderado e falar pro diabo, sai daqui porque agora eu cheguei. Ô gente, teve um dia que o Danduque foi pregar, ele disse assim, Deus, quem tá pregando agora é o Danduque. Falei, meu Deus, cara, é o Jedi. É o Danduque que tá pregando. Falei, meu, você tem que ter fé, cara. Então é o seguinte, você é agora um lugar mais alto do que fazer um evento ou pregar o evangelho, porque você tem um encargo de evangelista, é se tornar uma igreja sacerdotal. Se tornar uma igreja, pela graça de Deus, que prega o evangelho a toda criatura, independente de situação, se você está bem ou se você não está. É você ser maduro na fé, maduro em Cristo Jesus. E entender que alguém que está do seu lado pode precisar do que você carrega. Cara, tem dia que eu não quero pregar o evangelho, irmão. Tem dia que eu não quero falar com ninguém. Fui comprar uma peça de carro, o meu carro estava quebrado, eu estava injuriado. Eu chego no caixa, a mocinha desanimada, cara. Da hora que eu olhei para ela, falei, olá, bom dia, minha amiga. Por educação. Você está feliz? Perguntei para ela, você está feliz? Não queria falar essa frase, cara. Você está feliz? Ela olhou para minha cara. Nunca ninguém perguntou se eu estou feliz. Eu falei, Jesus, aqui não. Eu só quero a peça do meu carro ir embora. Ninguém me perguntou. Eu falei, mas você tá? Ela falou, não. Ela falou assim para mim, e você? Eu falei, eu tô. Ela falou, por quê? Eu falei, porque eu congrego numa igreja assim, Jesus mudou minha vida assim, e pode mudar a sua vida. Então, se você tem um encargo, se você carrega um dom, ele não sai de férias. É uma coisa que a gente aprendeu muito tempo na Poema. Ele manifesta por si só. Só que esse lugar mais alto é se tornar uma igreja sacerdotal, onde você proclama a toda criatura as boas novas. Não fala da sua condição financeira, não fala do seu intelecto. Não fala nada disso, mas é você anunciar aquilo que Cristo está fazendo em você. Amém? Então olha só. 2 Timóteo capítulo 4, verso 5. Você, porém, está falando para Timóteo. Ô, gente, Timóteo fez um papel de um bom evangelista com Paulo. Mas chegou um momento que Paulo falou, cara, agora você vai cuidar da igreja. Essa é a minha história, irmão. Você, porém, seja sóbrio em tudo. Suporte os sofrimentos. Faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. O que Paulo está falando aqui? Faça um trabalho de um bom evangelista. Sai fora das quatro paredes. Sai fora do seu mundinho, da sua caixinha. Sai fora daí e começa a olhar, sai fora da bolha. Sai fora dessa bolha e começa a olhar para fora, tanto de pessoas que precisam ser cuidadas, restauradas e ser salvas. É o que Paulo está falando aqui. Um dia um amigo falou assim para mim, Xandão, vou fazer minha despedida de solteiro num prostíbulo, você vai? Eu falei, eu vou. Que horas que é e quando é e qual é o lugar? Aí ele disse assim para mim, cara, você vai mesmo? Eu falei, vou. Mas você não é crente? Eu falei, sou. Ele falou, você vai? Vou. Ele falou, por que você vai? Eu falei, porque lá deve ter no mínimo 2 obreiras desviadas. E se eu achar, meu amigo, não vai rolar nem a bunda lelê do latino. Vai virar fire refine. Irmão, agora se você não está meio salvo ainda, está meio bamba, cuidar melhor você não ir. Tem um amigo meu que foi pro prostíbulo evangelizar, nunca mais voltou, está lá até hoje.
Romanos 10, verso 14. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão aquele de quem não ouviram falar? Olha só, cara. E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Ô gente, a gente fica orando para Cracolândia, mas ninguém vai lá orar. A gente ora pela favela, pelo familiar, mas a gente não vai. Então a gente quer que Deus atinja alguém, mas a gente não tem coragem de ir lá orar pela pessoa. Cara, nós temos um cara na Poema Curitiba, ele toca contrabaixo, músico profissional, ele toca na noite. Tem uma banda lá secular, ele toca, ele vive disso, ele dá aula disso. E um dia ele chegou, um homem santo, um homem reto, cheio de Espírito Santo, pai de família, líder de GC na igreja. Um dia ele chegou e falou: Xandão, cara, acho que eu vou sair, cara, tá fazendo mal pra mim. Vou sair desse meio aí. Eu falei: por que você vai sair, cara? Não sai não. Ele: como assim? Eu falei: cara, se não tem quem pregue pros caras, como se converterão? Se você é santo e você carrega a luz de Cristo, vai lá e leva a luz pros caras. Ô gente, o cara tá fazendo um trabalho maravilhoso com a banda dele. O vocalista começou até a me seguir agora. Gente, o ginecologista, cara, se converte, ele não deixa de ser ginecologista. O engenheiro se converte, não deixa de ser engenheiro, mas um músico dentro da igreja, ele se converte, ele precisa sair da área dele. Se não tem quem pregue, como vão se converter? É o que a Bíblia diz. Se não tem quem vá lá, como vão se converter? Agora, um dos maiores equívocos que a gente tem dentro da igreja, muitas vezes no nosso meio, é a velha parada: eu não fui enviado para isso. Eu não tenho autoridade para isso, irmão. É uma linha fina, mas a Bíblia, você quer um envio, tem aqui, ó, Marcos 16, verso 15. Para quem gosta de chave, tem um molho aqui, irmão. Marcos 16, verso 15, e disse-lhes: vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Vão e pregam o evangelho, está aqui o envio. Vai lá e prega para o seu chefe, prega para a sua família, prega para o seu primo. Ô gente, eu fui um dos primeiros a se converter na minha família, depois da minha mãe. Da família do meu pai, talvez o primeiro. A Fernanda, minha prima que está aqui, é da família do meu pai. Do lado do meu pai. Ô gente, eu era tão ovelha negra, quando eu me converti, os caras tiraram até do grupo da família. Não, o Xande agora ficou louco. Mas eu já era, agora que eu estou ficando bom, os caras tiraram do grupo. Devia ter tirado na época, eu era louco. Agora que eu estava ficando bom, santinho, legalzinho, tiraram do grupo. Aí minha família, alguns pararam de falar comigo. E eu sempre lá: ô família, amo vocês, tô junto. Encontrava com meus primos, meus tios, tudo bem, tratava todos bem. De repente chegou um outro primo meu que era ovelha negra também, cara, se converteu. Aí a família ficou doida, falou: meu, o que tá acontecendo com esses caras? Gente, fui fazer o casamento desse meu primo, cara, uma igreja lá em Taubaté. E aí tava lá, a ex-ovelha negra no púlpito, esperando a outra ovelha negra entrar. E toda a minha família, Fer, você não acredita, tava todo mundo, a facção inteira. Põe corta aí, Gu. Senão eles vão tirar o do grupo de novo. Cara, preguei no casamento, só faltou fazer apelo, cara, foi maravilhoso. Meu primo chorou, eu chorei, todo mundo chorou. No final, minha família fez fila pra falar comigo. Me colocaram no grupo de novo. Eu tô lá no grupo até hoje. Eu tô lá: Pai do Senhor, galera, manda as pregações minhas lá pros meus primos. É da hora. Então, olha só. Continuando no verso 17. Esses sinais, você foi enviado, você vai e prega. Mas não é só pregar, olha o que vem no combo aqui pra gente, irmão. Verso 17. Esses sinais acompanharão os que crerem. Quais os sinais que vão acompanhar aqueles que crerem? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, ou seja, destronaremos Satanás. Lembra do Marco Feliciano? Cara, o sonho de José, você tem que assistir. Destronando Satanás, você não tem noção o que é aquilo. Num raio de 5 quilômetros, aonde tiver um demônio alojado, lembra, Jonas? Aonde tiver um demônio alojado, que a glória do Senhor vai pegar agora. Renova. Mano, você tem que assistir essas coisas. Aí você vai entender o que eu estou pregando aqui, irmão. É muito profundo.
E se beberem algum veneno mortal... Gente, se beberem veneno mortal não é você beber o pote lá, o tubo de detergente não, tá? Esse aqui, se beberem veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Sabe o que é isso? Palavras que vêm sobre nós, para nos desmotivar, desanimar, deixar para baixo e deixar a gente de fazer a obra de Deus. Não vai nos tocar. Lembra quando Jesus estava no Getsemane, Jesus chega para os 3 discípulos e fala assim: ei, orem para que vocês não caem em tentação. Essa tentação não era eles pecarem, mas essa tentação era eles fugirem do propósito. Orem, Jesus está dizendo, orem para que vocês não se desfaleçam e fujam do propósito, e abandonem o propósito, e abandonem a caminhada. É isso que Jesus está falando. Imporão as mãos sobre os doentes, e eles ficarão curados. Querido, o poder não está no pastor. O poder não está no evangelista, o poder não está no apóstolo, não está no mestre e não está no profeta. O que a Bíblia está dizendo é que esses sinais acompanharão os que crerem. Vamos lá alguém, cara. Então em nome de Jesus, para de chamar o pastor para orar pela enfermidade. Se você crê, você ora. Se você crê, você restaura. Se você crê, você faz o jejum. Se você crê, você põe a mão. E os sinais acompanharão aqueles que crerem. Vamos lá, cara. Meu Deus. Diga pro seu irmão, meu Deus. Diga pro seu irmão, que cara da hora, velho. Aí, ó. Bondade e graça. Cara, teve um dia que eu trabalhava numa empresa, uma terceirizada Volkswagen. Eu trabalhava com um grande amigo, Evandro, amigo da Marcela também de infância. E aí, um dia o Evandro não foi trabalhar e eu falei pros caras, cara, cadê o Evandro? Os caras falaram, mano, você não tá sabendo? Eu falei, não. O que aconteceu com o Evandro? Cara, o Evandro sofreu um problema, eu não entendo, gente, eu não tenho conhecimento, mas parece que algumas fibras do intestino dele estouraram, alguma coisa assim. E aí vazou fezes para um monte de lugar do corpo dele, no sangue dele. Então a sua urina saía em forma de borra. Se você é mecânico ou entende pouco de mecânica, quando você não troca o óleo da moto por muito tempo, vai formando aquela crosta de borra no fundo do motor. Dentro do carro também, e isso pode fazer fundir o motor. E todas as vezes que o Evandro ia fazer o xixi dele lá, saía em forma de borra, forma pastosa e preta. Então ele correu para o hospital, os médicos deram aproximadamente 2 dias de vida, estavam controlando aquela sujeira toda no sangue para não atingir de forma bruta o coração dele. Um jovem de 20 e poucos anos. Cara, quando eles contaram aquilo lá, eu fiquei indignado. Eu falei, Deus, o Senhor precisa fazer alguma coisa através do Evandro. Ele precisa ter ele precisa ter uma experiência real com o Senhor. Eu já prego há um tempo para ele, mas o Senhor agora precisa entrar dentro dele. Cara, então eu liguei pro Evandro, cara. Falei, Evandro, pode falar? Ele falou, pode, Xandão, eu tô nervoso, cara. Eu falei, Evandro, o que aconteceu? Ele me explicou, eu falei, posso orar por você? Ele falou, pode. Falei, Evandro, então faz o seguinte, cara, coloca o celular no Viva Voz e coloca no seu intestino o celular. Ele falou, cara, é sério? Eu falei, é sério. Coloca no Viva Voz. Ele colocou, eu falei, agora coloca no seu intestino. Porque eu não quero falar com você, Evandro, eu quero falar com o seu intestino. E eu disse para ele, intestino, escuta a minha voz, intestino. E eu dou uma ordem para você agora. Seja restaurado e volte a funcionar no nome de Jesus. Eu não aceito você não querer trabalhar, intestino. Querido, você sabe por que o mar aquietava quando Jesus falava aquieta-te, mar? Porque o mar reconhecia a voz de quem o criou. E se nós carregamos, querido, a Cristo dentro de nós, porque o desespero da galera do Velho Testamento foi guardado por muito tempo em segredo aquilo que eles buscavam, mas em Colossenses diz que aquilo que o povo buscava foi revelado para nós. Cristo em vós, a esperança da glória.
Então a nossa voz, irmão, não pode ser uma voz de um eco, Gu. Tem que ser uma voz profética, dizendo para as pessoas: eu posso batizar com água hoje, mas virá alguém que batizará vocês com fogo. E eu disse para ele: Evandro, aliás, intestino, volte a funcionar e seja restaurado agora para a glória de Deus. E eu disse: Evandro, assim como esse soro está saindo dessa bolsa e entrando no seu sangue, eu profetizo e digo que é o sangue de Cristo entrando junto e limpando toda enfermidade. Você crê, Evandro? Ele falou: eu creio. Eu disse para ele: eu também. Um homem que tinha apenas 2 dias de vida, cara. No outro dia eu estava trabalhando, final da tarde, segundo turno, ele me liga: Xandão, fizeram novos exames em mim, cara. O meu sangue está normal. Daqui 2 dias eu volto a trabalhar, cara. Irmão, você entende que o poder que a gente está carregando não está no homem, está na igreja. O poder que Jesus está liberando para nós não está no Xandão, está naqueles que creem. E se a gente crê, a gente vai ver a glória de Deus ser manifestada. Nós acompanhamos, cara, a situação do Rodrigão, nós acompanhamos a situação do Rubão aqui. E todas as vezes que alguém falava: cara, nós estamos orando, cara, eu me animo com isso. Porque a única maneira de Deus se mover na terra através da igreja é através da oração e do arrependimento. É a única forma de Deus se levantar em nosso favor, é através de oração, relacionamento e do quebrantamento, cara. Está feliz ainda? Então diga para o seu irmão: não é a reza que é brava. Então os irmãos que falam para nós no final do culto: pastor, fala uma reza brava aí. Eu falo para ele: fácil, reza vela, vela reza. Diga para o seu irmão: não é a reza que é brava. Porque a Bíblia não diz, irmão, sobre a reza brava. A Bíblia diz sobre a oração dos justos. Ela é poderosa e eficaz. Ai, meu Deus. 1 Coríntios capítulo 2, verso 4. E aqui entra um tema delicado. 1 Coríntios capítulo 2, verso 4 e 5. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas, de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Gente, esse contexto aqui, Paulo, ele vai pregar para os coríntios, e naquela época os maiores homens de literatura, inteligência, saíam desse lugar. Então quando Paulo está falando aqui, não usei de palavras persuasivas, porque ele está pregando num lugar que muita gente tinha técnica de persuasão. Então se Paulo prega aquilo ali, os caras iam saber: peraí, o cara está usando de técnica de persuasão para ganhar nós para Cristo. É por isso que Paulo fala: não usei de técnicas de persuasão, mas através do poder do Espírito. E segundo o historiador, diz que nesse dia que Paulo tira todo o seu conhecimento de lado para receber a soberania de Deus e o poder de Deus, 30 homens se convertem ao Evangelho. 30 mil homens, desculpa. 30 mil homens se convertem. Então o que Paulo está falando é o seguinte: quando vocês forem pregar o Evangelho, não façam jeitinho brasileiro para querer ganhar alguém. Não preguem um Evangelho que vocês não vivem. Não fale uma instrução que vocês não praticam. Não ensinem algo que não fez sentido para vocês ainda na sua vida. Por que Paulo está falando isso, irmão? Quantos ministérios nós conhecemos que apareceu de uma forma tão precoce e sumiu mais precoce ainda? Paulo está dizendo aqui: toda a igreja, irmão, todo homem que perdeu a revelação, perdeu a dependência de Deus, a submissão a Deus, saiu debaixo da autoridade de Deus, perdeu a voz. E quando perdemos a voz, viramos franquia. Cuidado. Cuidado. Se aquilo que nós estamos fazendo não está tocando a vida das pessoas, não está mudando a vida das pessoas,
não está transformando a vida das pessoas, pode ser encantamento, irmão. Cuidado. Lembra quando Deus fala para Moisés, lança o cajado e vai se tornar serpente e vice-versa. Mas os caras vão fazer isso também. Então as técnicas de persuasão não adianta no reino de Jesus, no reino de Deus, irmão. Não existe isso. Ou aquilo que nós fazemos vai falar realmente da verdade que estamos vivendo, ou vai ser apenas palavras ao vento. Sabe qual é a maior treta hoje, cara? Em muitos lugares que eu já fui e eu conheço as pessoas e eu converso com elas. As pessoas, elas falam de um evangelho que elas não podem abrir o coração. A igreja religiosa é assim. Se você abrir o seu coração demais, você pode perder o cargo que você tem. Você não pode mostrar a fraqueza. E Paulo disse, quando eu sou fraco é que eu sou forte, porque é o poder de Deus operando através de mim. Ô gente, a Poema não liga para fraqueza, porque a gente sabe que é ali que a gente é aperfeiçoado. A Poema não tem problema em abrir o coração para ninguém, você já sabe disso. Não temos problema com isso aí. As pessoas têm medo de perder o cargo, o título, por causa de um erro que elas cometeram. Mas e a graça que nos coloca de pé e nos restaura? Cadê? Então, gente, cuidado. 1 Timóteo capítulo 2, verso 1. Isso aqui é poderoso, cara. Talvez esse texto aqui é o texto chave. 1 Timóteo capítulo 2, verso 1. Antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. Irmão, aqui o bicho pega. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. Sabe o que é isso aqui, irmão? Ação de graça por todos os homens é você já agradecer a Deus para aquela pessoa que nem está aqui com você ainda. Sabe aquele político que você não gosta? É já glorificar a Deus por causa da vida dele, que um dia ele vai estar no nosso meio. Sabe o que é o verdadeiro evangelismo? É deixar você por último lugar e o do seu lado à frente de tudo. Jesus um dia disse, Pai, assim como eu sou um com o Senhor, façamos eles um com a gente. A glória que o Senhor me deu, deixa eu dar para eles também. E depois Jesus disse, a minha vida ninguém a tira, mas eu a dou. Sabe o que é isso, irmão? É despir-se de glória. Despir-se do seu altar, do seu chamado, para gerar vida na pessoa que está ao seu lado. Só um homem desprovido de si, irmão, consegue fazer esse tipo de coisa. Só um homem desprovido de si. Então olha só, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, verso 2, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Olha que maravilhoso isso, cara. Lucas capítulo 10, verso 31. Fala de... A gente conhece a passagem do bom samaritano. Fala de um homem que estava lá jogado, de repente passa quem? Um levita. O levita aponta para homens dentro do templo. Depois passa o sacerdote, aponta para homens dentro do templo. E a maior falha que a gente pode cometer, irmão, é pensar que o que ocorre lá fora não é problema nosso que está aqui dentro. O maior erro que nós podemos cometer é achar que tudo que está acontecendo lá fora de podridão não é problema nosso. Deveria ser, irmão. Deveríamos ser intercessores e não reclamadores. Meu Deus, deu até... Tem um beat aí, Gu, para cantar um rap? Ai, Jesus. E eu quero encerrar 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Gente, abra comigo que isso aqui é muito forte. Se o Ulisses aí puder me ajudar aí, por favor, com a banda. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21.
Gente, isso aqui é muito forte, cara. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. De quem que a Bíblia está falando? De Jesus. Vamos lá. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Sabe qual é o significado de justiça aqui? Virtude de Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, Cristo, para que nele nos tornássemos virtude de Deus, poder de Deus, dunamis de Deus, dinamite de Deus. Lembra quando Jesus está andando, uma mulher toca nele e fala: ei, quem me tocou porque de mim saiu? Virtude, poder. Quem me tocou porque de mim saiu? Glória de Deus, é o poder de Deus. Agora você consegue entender, irmão, que Deus fez com que o Filho se tornasse pecado por causa de mim e por você, para que a gente carregasse essa glória, esse poder, essa virtude, esse dunamis. E Xandão, como é que eu libero o dunamis? Deixa alguém tocar em você. Como é que eu libero esse poder, Xandão? Deixa alguém acessar você, meu filho. Como é, Xandão, que eu libero? Como é que eu faço isso? Toque em alguém, deixa alguém tocar em você. É liberar o dunamis de Deus. Querido, conhecemos pessoas no nosso meio, cara, que foi ferido com paternidade, nunca teve pai, simplesmente de abraçar um irmão na igreja, foi liberado o dunamis de Deus através daquele abraço, e aquele irmão foi curado pelo resto da sua vida, por causa da orfandade que carregava. Você tem noção, irmão, que o que você carrega nessa manhã pode liberar alguém de uma vida de escravidão pro resto da vida dela? Você entende nessa manhã que o que Jesus está dando para você não tem a ver com você, com o seu sucesso, com a sua fama, com o seu hype, tem a ver com aquele que vai tocar em você. Deixa eu contar uma história para você, cara. Diga assim pro seu irmão, eu falei terça-feira para a liderança. Vocês querem o dunamis? Diga pro seu irmão do lado, quer o dunamis? Diga para ele, peça para ser moído. Diga pro seu irmão, você quer poder, foguinho? Peça para Jesus te quebrar. Porque Jesus não trabalha com remendo, irmão. Ele vai quebrar o vaso e vai fazer um vaso novo de honra. Quantos aqui? Deixa eu profetizar, ergue a mão assim. Deixa eu profetizar um negócio para você. Eu profetizo que esse ano, no nome de Jesus, todas as suas lutas se encerrem. Mas que o ano que vem em dobro. Acabou, amém. Acabou, amém. Ô, gente, o que aconteceu? Vocês estavam tão pentecostal agora? Ô, gente, a treta que vem sobre nós é para nos forjar, nos ensinar, nos transformar. E todo mundo que sofre uma transição muito forte na sua vida, irmão, nunca mais é o mesmo. Davi foi tão humilhado, esmagado, irmão, que quando ele saiu da prova, ele saiu um novo homem. Agora a igreja quer fazer campanha para livrar a gente do sofrimento. Não, irmão, nós deveríamos aprender a entrar no sofrimento e glorificar a Deus no meio da treta, da prova. Só assim liberaremos o dunamis. Deus está disposto, Gu, a fazer algo muito novo, derramar seu vinho, mas se o outro tiver com problema, vai ser desperdício de vinho. Deus quer fazer uma coisa nova. Querido, em 2020, 19 por ali, nós tivemos uma filha, eu e a Marcela, a Gabriela, nossa segunda filha. E a Marcela teve uma pré-eclâmpsia. E depois ela passou mal de madrugada, eu tive que ir para o hospital correndo com ela. 3 dias depois tiveram que tirar a nossa filha de 6 meses e meio na barriga, bem pequenininha. E 3 dias depois ela veio falecer. Eu lembro que eu estava sentado no quarto, cara, com a Marcela assim, ela sentada. E ela, amor, se Deus levar a Gabi embora. E eu lembro que eu olhei para ela de uma forma talvez fria para alguns, mas bíblica, altamente bíblica. E a minha frase foi a fala de Davi. Eu falei, amor, que poderei eu fazer? Ela não vai vir até nós se Deus fizer isso, mas um dia iremos até ela. E pouco tempo depois, cara, a gente entrou num luto muito profundo. Foi muito difícil. Foi pior contar para minha filha Maria Luísa que a irmã dela tinha morrido do que propriamente enterrar minha filha pequena. Pouco tempo depois, eu sou convidado para ir para Porto Alegre ministrar. Eu não queria ir, eu estava bem mal. A Marcela estava bem mal. E aí a Marcela falou, vai amor, vai. Eu falei, beleza.
fui querendo não ir. E quando eu chego em Porto Alegre, numa conferência, cara, no final da conferência, fiz um apelo, as pessoas vieram para frente, uma senhora veio até a frente, e essa senhora falou assim: meu filho, ore por mim. E eu falei: o que aconteceu? E ela disse: eu perdi meu marido há 1 ano. Eu entrei numa depressão tão profunda que eu não queria sair de casa por 1 ano. E hoje eu fiquei sabendo que havia um jovem aqui pregar. E quando eu vi você falando da morte da sua filha aqui, o Senhor pediu para eu ir até você, para você orar por mim. E eu não entendi aquilo, gente. E a hora que eu coloquei a mão na cabeça dela, Ulisses, para orar, o Espírito Santo disse assim para mim: os ossos de Eliseu ainda curam. Eu falei: como assim, Jesus? E eu com a mão aqui, e Jesus falando para mim: os ossos de Eliseu ainda curam. Orei por aquela mulher, foi embora, liguei para Marcela, falei: amor, os ossos de Eliseu ainda curam. Ela falou: por quê? Falei: porque a história diz que quando Eliseu estava morto na cova, os homens estavam fugindo e jogaram o cadáver de um homem em cima do corpo de Eliseu, dos ossos de Eliseu. E quando aquele homem morto tocou sobre os ossos de Eliseu, ele voltou à vida novamente. E Jesus falou para mim: só um homem morto pode ressuscitar outro homem morto. Só uma pessoa que está perdendo tudo, que está sendo arrebentada por causa de mim, pode ressuscitar outro que não tem vida. Querido, o evangelho é morto ressuscitando morto. O evangelho não são homens superpoderosos ressuscitando outros homens. O evangelho é perder a sua vida por causa de Cristo. O evangelho é renunciar a sua vida. A mensagem não mudou, a mensagem é a única: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Sabe esse problema que você está passando, irmão? Deus vai usar você para ressuscitar algum morto. Ele está acabando com você. Só está sobrando Jesus. E quando a gente começar a entender isso, cara, nós vamos começar a entender o que é uma igreja sacerdotal. E uma igreja sacerdotal não tem os olhos na terra, irmão, no céu. O modelo para nós esses dias é como o de Cristo: eu só faço o que eu vejo meu Pai fazer. O Filho do Homem não pode fazer nada senão aquele que o enviou. O evangelho é morto ressuscitando morto. Então, se você quer o dunamis que seja liberado de você, irmão, pede para ser quebrado. E é difícil, irmão, ser quebrado. Ninguém aqui nessa sala, muito menos eu, falo: Deus, que alegria, que maravilhoso essa treta. Como é bom isso, Jesus. Ninguém fala, mas a Bíblia diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tem de alegria quando passaram por diversas provações. E eu quero encerrar nesse momento. Olha isso aqui, cara. Atos 4, verso 13. Você está feliz ainda, Foguinho? Atos 4, verso 13. Vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, pularam o muro do urbano lá, Rubão, da escola. Homens sem instrução, parou na 2ª série. Ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podia vir ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Olha o tipo de gente que Deus quer usar, irmão: homens comuns. Homens comuns. Homens do cotidiano, do dia a dia. Homens simples, quebrantados. Homens que amam a esposa, que amam os filhos, que amam Jesus, que amam a Bíblia. Homens que amam a igreja. Homens que amam o irmão ao lado. Homens que, independente de qualquer situação, podem tomar chicotada, chibatada, podem tomar tacacá, podem tomar o que quiser, irmão. Mas eles estão posicionados. Eles estão dizendo: Senhor, só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Para onde eu irei? Para onde eu irei, Senhor? Não tenho dinheiro, mas o Senhor tem a palavra de vida eterna. Não arrumei meu casamento ainda, mas o Senhor tem a palavra de vida eterna, vai dar certo. Ainda não arrumei um marido, não arrumei uma namorada,
Homens que vão governar nesses dias, irmãos, são homens que têm guardado a palavra. Homens que não têm o sobrenome na frente da palavra. Homens que não têm o ministério na frente da palavra. São homens que podem não ter nada ou podem ter tudo, mas a palavra está dentro deles. Homens que não são apenas ouvintes, mas são praticantes. Homens que não vêm só no culto de domingo a domingo para ouvir, mas eles saem daqui praticando aquilo que foi falado. São esses homens. Homens comuns. E querido, guarda no seu coração, Deus não chamou você por causa do seu bom comportamento, senão não estaria aqui. Nenhum de nós pastores estaríamos aqui. E eu encerro para a gente orar. Mateus capítulo 9, verso 37 e 38. Então disse aos seus discípulos, Jesus dizendo: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Existe uma convocação de Deus para nós nesses dias, irmão. A quem enviarei? Falta a resposta, envia-me a mim. Falta os corajosos, irmão. E Jesus está chamando você. É você mesmo, não é o irmão do lado, não, é você. Então disse aos discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Esse verso 38, esse envio significa equibalo. Envio violento, expulsão violenta. Sai das quatro paredes, equibalo, vai. Lucas 10, eles saíram pregando o evangelho, curando todo mundo. De repente eles voltam felizes de alegria. A Bíblia diz que eles estavam possuídos de alegria. Possuídos, irmão. Então eles chegam lá: Jesus, nós expulsamos os demônios no seu nome, curamos os enfermos no seu nome. Que bênção, Jesus. Jesus joga um balde de água fria na cabeça dos discípulos e falei: não se alegre por causa disso. Se alegre porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Deixa eu dizer, mais importante que curar um enfermo é a salvação dele. Mais importante que curar uma doença é a salvação. Porque no céu não vai ter doença, não vai ter lágrima, não vai ter choro, não vai ter orfandade, não vai ter desespero, não vai ter fome. Serão os dias até o fim dos tempos de alegria naquele lugar, até a eternidade. Não se preocupe se alguém vai ser curado. Não se preocupe se alguém vai para o culto. Se alegre porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Equibalo. Eu tive uma célula dentro da empresa que eu trabalhei, chamado 20 minutos de prazer. 20 minutos de prazer. Todo mundo achava que eu ia falar de prostituição, pornografia, um monte de coisa. 2 vezes por semana eu fazia a minha célula. E por que 20 minutos, Xandão? Porque era o tempo que a gente parava a produção para ir jantar. E quando a gente voltava da janta, tinha 20 minutos de descanso para voltar para a produção de novo. E eu falei: vou fazer um culto aqui para esses caras. Querido, meu púlpito era a minha bancada de inspeção de peça. Os meus obreiros arrumavam as caixas de parafuso. Eram nossos bancos da igreja. Lá na Volkswagen apareceram com um violão, com 4 cordas, parecia um cavaco. E nós tínhamos lá, cara, por 6 anos, quase 15 homens sentados 2 vezes na semana, escutando a gente pregar. Eu tinha um monte de Bíblia, eu dava para os caras: ó, lê isso aqui, lê isso aqui. Os caras: mas como que abre a Bíblia? Só abre. E eu ia ensinando os caras. Dessa galera, 3 estão convertidos hoje. Os outros ainda não estão, mas eles mandam mensagem para mim direto lá em Curitiba: Xandão, saí final de semana, eu fiz uma loucura aqui, cara, mas eu lembrei das suas palavras. Pregue, cara. Prega o evangelho para alguém, e alguém vai fazer obras maiores do que você. O apóstolo Paulo estava preso, e a Bíblia diz em Romanos que o povo, os discípulos tomando ânimo na sua prisão. Paulo se lascando, irmão, e o povo feliz. E a Bíblia diz que ali o povo, animado com a prisão de Paulo, pregava o evangelho com o maior destemor. Prega, irmão, o evangelho, prega, porque o dia que você não puder fazer mais nada, alguém vai continuar o legado que você iniciou. Alguém fará obras maiores do que você, maiores do que as minhas. É por isso que nós precisamos pregar o evangelho, para que se faça discípulos. Só existe uma maneira de a gente se fazer discípulos: discipulando e ajudando e instruindo, dando a mesa, dando atenção, dando pão e vinho. Só tem uma maneira da gente fazer discípulo, irmão:
colocando Jesus que você carrega dentro do Jesus, servindo Jesus que ele também está iniciando ali, no Jesus que ele está no Jesus que está sendo criado dentro dele. Só existe essa maneira, cara. O discipulado. Esse dia um pastor mandou mensagem para mim: Xandão, o Brasil está discipulado, precisa vir uma onda de evangelismo. Eu falei: de jeito nenhum. Precisa vir uma onda de evangelismo e discipulado também, porque no norte do Brasil tem pessoas que não sabem quem é Jesus. Como que o Brasil está discipulado? Tem pessoas do sul do país que não sabem quem é Jesus. Precisa sim vir uma onda de evangelismo, mas também de discipulado. John Wesley disse o seguinte, irmão: Senhor, me dê 10 homens, 10, que temam o Senhor e odeiam o pecado, e eu vou abalar a terra. Quantos nós temos aqui hoje, irmão? John Wesley pediu 10. Quantos nós temos aqui nessa manhã? 300. Quantos nós temos aqui para abalar a estrutura de Orlando, abalar a estrutura da sua família, da sua casa, dos seus amigos? Quantos nós temos aqui, querido? A quem enviarei? Ainda está ecoando na terra. A quem enviarei? A quem enviarei? Falta a resposta. Envia-me a mim.